Próxima pergunta é da jornalista Sheila Magalhães, da rádio Band News FM. Boa noite, Eneg. Boa noite a todos. Minha pergunta vai para o candidato Guilherme Boulos, com um comentário de José Luiz da Atena. Nesse ano aqui, entre janeiro e maio, nós tivemos o período mais letal no trânsito de São Paulo dos últimos 6 anos, o que é muita coisa. O número de mortes no trânsito subiu 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Todos os números subiram, mas substancialmente o de mortes de motociclistas. Por outro lado, tivemos a criação das faixas azuis. O senhor gosta do projeto? Ampliaria esse projeto caso eleito? E que outras estratégias adotaria para a redução de mortes no trânsito em São Paulo? Obrigado, Sheila, pela sua pergunta. O projeto da faixa azul é uma das poucas coisas boas feitas na gestão do Ricardo Nunes. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer quando um adversário meu acerta. Pena que ele acerte tão pouco. Se acertasse mais, São Paulo estaria melhor. São Paulo precisa mudar. A faixa azul é uma coisa que eu vou ampliar, vou fazer mais, vou fazer melhor. Agora, quando a gente fala de trânsito, lógico, para além da educação, para reduzir as mortes no trânsito na cidade de São Paulo e tudo mais, nós temos que falar de transporte público. E é por isso que o nosso plano de transporte público vai favorecer você que mora na periferia e que às vezes sai lá do fundão do Capão Redondo, ou do Campo Limpo onde eu moro, ou da cidade de Tiradentes, de São Mateus, de Perus, e demora 2 horas, 2 horas e tanto para chegar no trabalho. Sabe por que os ônibus têm demorado tanto? Por 2 razões. Primeiro, porque não se fez corredor. O da Atena falou correto aqui. A meta era fazer 40 quilômetros de corredor. O Ricardo Nunes só entregou 4 quilômetros. 10%. 4 quilômetros. Não é? Mais que isso, tem um problema real de menos ônibus na rua. Aumentou o quanto que a prefeitura paga para as empresas de ônibus e se reduziu a frota de ônibus na cidade de São Paulo. Por isso que você anda superlotado, por isso que você espera mais tempo no ponto, muitas vezes de maneira insegura. Eu vou passar limpo os contratos de ônibus na cidade de São Paulo. Vou passar limpo para que as empresas cumpram o seu papel, garantam um serviço de qualidade e vou investir pesado em corredor e faixa exclusiva, para que as pessoas não percam mais 4 horas por dia, porque isso é desumano no trânsito. Principalmente para as mulheres que ainda correm o risco de sofrer assédio dentro de um ônibus lotado. O que nós vamos fazer é garantir o que eles não fizeram, o Plano Municipal de Mobilidade com corredores e faixas exclusivas. Você errou nos corredores de ônibus, que de 40 ele entregou 7 quilômetros. E errou também na faixa azul, que é o projeto do Bruno Covas, onde ele não deu a sequência adequada. De 40 ele só cumpriu 7 quilômetros. Então você errou na faixa azul. Não adianta você tentar elogiar o Ricardo Nunes, que ele não merece elogio em boa parte do que ele fez na cidade. Insisto, para você melhorar o transporte público, você tem que torná-lo transparente. Não pode ter bandido enfiado, como está praticamente provado pelo Ministério Público, por forças-tarefas da Polícia de São Paulo, que pelo menos 2 empresas de ônibus, Transwolf e Bus, estão misturadas com o PCC. E é a pergunta que eu deixo para o Ricardo Nunes. Se ele tem medo, se ele teme o crime organizado, eu não seria vedal de dizer que ele pertence ao crime organizado. Obrigado, candidato. Por favor, candidato Boulos. Olha, pelo menos o que consta nos dados oficiais da Prefeitura são 4 quilômetros feitos, 4,1 para ser mais exato, quilômetros feitos de corredores. Mas ainda que fosse 7, não é? É muito pouco perto dos 40. É muito pouco. Não é? Eu reconheço, Datena, mais crítico do que eu ao Ricardo Nunes não existe, porque eu vivo em São Paulo, eu vivo na periferia de São Paulo, no Campo Limpo, e converso com as pessoas no dia a dia. Não é de ouvir falar, não é de ver número, não é? Conheço as pessoas que sofrem com transporte público de péssima qualidade, como a gente tem em São Paulo. Por isso eu tenho esse compromisso. A Marta, minha vice, fez o bilhete único e fez corredores. Nós vamos ampliar e garantir mais corredores na cidade de São Paulo para que você tenha mais tempo, chegar mais cedo em casa, poder estudar, poder ficar com seus filhos, poder descansar. Todo mundo tem direito a isso, por isso nós vamos melhorar o transporte público em São Paulo. Bom, houve um pedido de direito de resposta do candidato Ricardo Nunes na fala do candidato
da Atena. O seu direito de resposta foi concedido, o senhor tem 45 segundos, por favor. Ok. O direito de resposta, ele é uma repreenda a quem insiste em atacar as pessoas. O apresentador José Luiz da Atena já foi condenado por imputar crime a pessoas inocentes. Eu quero repetir. O apresentador José Luiz da Atena já foi condenado por imputar crimes às pessoas inocentes. A honra da pessoa não pode ser atacada. Está claro o joguinho que ele está fazendo ali com Boulos. É um grande apresentador, quase 30 anos. Aqui não é um programa de televisão. Tenha respeito, candidato. Tenha respeito. Candidato da Atena, garantida a E palavra. vai ganhar mais um Ricardo processo. Boulos. Seguimos agora com o jornalista